Enquanto isso, a gente tem que seguir o nosso debate aqui no Linha de Frente. Vou tocar uma outra discussão amarga lá no Congresso Nacional, amarga para todo mundo, parte de lá, mas todo mundo sofre as consequências. No Senado, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o plano de trabalho para a discussão do projeto de lei complementar que regulamenta a reforma tributária. Serão 11 audiências públicas na CCJ. O relator é o senador Eduardo Braga, do MDB. Ele acredita que o Senado deve concluir a análise do projeto ainda neste ano. O primeiro debate na CCJ está marcado para a próxima terça-feira e terá como tema os novos tributos sobre o consumo. Ariane, eu vou voltar com você, porque já que você que tocou nesse ponto aí de remédio amargo, é uma discussão que vem se arrastando há décadas também, assim como a necessidade de cortar gastos. E a discussão de um sistema tributário eficiente também entra nessa seara de economia, de corte de gastos também, de uma certa forma. Será que agora avança? Será que agora, em 2024, a gente vai avançar e aprovar essa regulamentação? Mais cedo nós falávamos com o senador Isalci Lucas, ele tocou alguns pontos, mais cedo lá no Jornal da Manhã, ele tocou em alguns pontos que estão muito longe do consenso na reforma tributária. E aí fica difícil acreditar que agora, em 2024, a gente vira essa página. O que você espera? Olha, a vontade é que sim, né? Precisa andar, porque é uma das travas que a gente tem na agenda de Brasília, né? E essa questão está interligada exatamente ao assunto anterior, porque essa discussão que a gente vai ter em relação às emendas atrasa a agenda da reforma tributária. Não existe um pacote, né, de reformas ainda perfeito e não vai existir, não existe política econômica perfeita, né? A gente vai testando as engrenagens, se ajusta um pouquinho aqui, você vai acabar desequilibrando um pouco ali, mas é uma frase também muito frequente do atual presidente do Banco Central é: as políticas econômicas precisam andar na mesma direção. Isso é uma teoria básica de economia, né? A gente precisa que seja feito na medida de responsabilidade, Lívia, que é o que falta, né? Como a gente tem uma arrecadação também histórica muito representativa, a sensação que o executivo assim, aparenta ter é como se o dinheiro do governo brasileiro fosse infinito, né? Então eu posso gastar à vontade, eu não preciso, nunca foi tão focado, porque todo ano a gente dá um jeitinho via arrecadação, né? E desse ano tentaram não, né? Estão fazendo. Algumas medidas a gente está vendo funcionar, que também está em linha com essa questão do arcabouço fiscal, que faz parte dessa agenda, né, tributária, que é a medida de tributação de investimentos no exterior e tudo mais. Essa medição que a gente teve essa semana sobre arrecadação mensal trouxe isso. Foi uma das contas ali que contribuiu para essa melhora, né? Mas existe um limite para conseguir salvar o orçamento via essas medidas arrecadatórias. Agora se faz mais do que necessário e a gente está correndo contra o tempo, de fato, para essa aprovação. Não é, de novo, não é a reforma perfeita, não é a medida perfeita, mas precisa ser aprovado. A gente tira um pouco mais dessa desconfiança global em relação ao Brasil. A gente ganha força para atratividade de fluxo que a gente perdeu bastante, a gente precisa recuperar, porque o Brasil, por ser um país emergente, depende de fluxo produtivo, a gente precisa retornar essa atenção e a gente precisa também parar de perder valor na moeda. Né? Economicamente falando, isso é muito prejudicial porque faz aquele efeito de contaminação em cadeia na economia e, como falei anteriormente, a gente vai perder esse cenário, essa foto de fundo, né, muito bonita. Então, hoje o fiscal é o principal vetor de volatilidade da economia e do mercado brasileiro. Esse assunto é muito importante. Segunda-feira vai ser um dia quase que decisivo, né, para dar um direcional. O que eles vão fazer? A gente está ansioso para saber qual é a tratativa e que essas tratativas vão ser incorporadas também nessa agenda, né? A unificação desses impostos é a primeira medida que a gente mais anseia para ver se consegue destravar todas as possibilidades de medidas que vão vir na sequência. É por isso que ela é tão importante ser aprovada, não porque ela vai solucionar,
né? Mas é porque ela é uma trava hoje nessa agenda fiscal. Ellen, tem ambiente político para a aprovação dessa regulamentação? A pauta econômica é prioridade do governo para esse ano. Alexandre Padilha, ministro de Relações Institucionais, tem batido muito nessa tecla, mas também há muitos pontos sem consenso, como eu citei agora há pouco. Várias audiências públicas vão ser realizadas a partir da próxima semana para tentar encontrar um caminho de consenso, mas politicamente tem ambiente para isso? Lívia, você sabe que eu identifico a política muito personalista que a gente tem como um mal do país. Mas existem alguns momentos em que ela pode ser boa. Assim como a reforma trabalhista é ligada ao Temer, a administrativa ao Rodrigo Maia, a reforma tributária é o que o Arthur Lira quer levar como nome da gestão dele. E se tem alguém que hoje tem poder de ditar regras em Brasília, é Arthur Lira. Então, menos pelo consenso que não há, menos pelo papel da sociedade, que em muitos momentos mostrou nessa reforma tributária coisas que não são boas, né? Que é a coisa do cada um olhando para o seu quadrado. Vamos fazer uma reforma, vai ser bom para todo mundo. Vai, mas dá para tirar o meu setor, né? O é terrível. Dá para tirar o meu daqui, né? Então, assim, muito menos por tudo isso, muito mais pelo voluntarismo de que Arthur Lira tem isso como bandeira, é que eu acredito que esse negócio vai andar antes dele deixar de ser presidente da casa, que é no ano que vem. Então, assim, precisa andar em 2024 por esse simples motivo. Por esse simples motivo. É isso que ele quer levar como nome. Ele quer uma estátua dele lá na Câmara, né, como a pessoa que fez, depois de 30 anos, a reforma tributária andar no Brasil. Foram 30 anos discutindo isso, pelo menos. É verdade. Né? Então, me parece que é muito mais pelo voluntarismo do que por consenso. Não há. Se a gente vai depender disso, não há. Mas nós temos o nosso voluntarismo político, que me parece consegue costurar isso para que se termine esse ano para esse mote. Esse é um dos problemas, né, Cíntia? Porque isso vai avançar por interesses políticos de uma parte ou de outra. A Ellen muito bem disse. Ainda que seja aos trancos e barrancos com falta de consenso. E aí, quando há uma aprovação dessa magnitude, de uma pauta tão importante dessa forma, vai cair no STF. Ah, com certeza. Primeiro porque eu até acho os meninos assim bem otimistas, porque se a gente pensar que nós teremos 11 audiências públicas, dificilmente nós temos tempo, considerando que já estamos aí no final, né? O último trimestre já, bem dizer, já estamos no Natal praticamente. Então, acho complicado que isso avance tanto quanto precisa avançar, de fato. E realmente, juridicamente, eu vou dizer, não tem um lugar de fala aqui da economia para ser assertiva em relação a algumas coisas, mas juridicamente isso vai suscitar uma série de questões e provavelmente isso vai colocar e vai ter um freio de alguma forma do judiciário. E eu não estou nem dizendo de maneira indevida, estou dizendo exatamente por isso que a Ellen disse, olha, a gente vai ter aí um monte de coisas, tira o meu, não, agora coloca o meu, e todas essas questões vão impactar juridicamente e provavelmente a gente tenha óbices para que isso finalize até o final do ano. Eu compactuo com a opinião da mesa de que precisa, né? Demorou. Até estava ouvindo a fala nessa audiência, eles estavam dizendo, alguém disse, é uma dívida histórica com o Brasil, que essa reforma já demorou demais. Eu só não sei se com 11 audiências públicas daqui até o final do ano, que consenso não tem nunca, se a gente vai conseguir chegar lá. Jaqueline, dá para a gente dizer que essas matérias de ordem tributária são ou estão entre as campeãs de judicialização ou não? Não tem base para isso? Independentemente de reforma, questões tributárias como um todo, empresariais, relacionadas à pessoa física. Sim, porque é um dos assuntos mais que mexem com todos os setores, né? Todo mundo, né? Todo mundo está esperando essa reforma, todo mundo está atento a essa reforma e com essa atenção voltada, com esse olhar voltado a essa reforma, o judiciário é sempre chamado. Sempre chamado. Olha, começou a andar um pouquinho aqui. Ah, mas eu não gostei dessa andança. Ministro, tira essa andança. Olha, começou a andar para o outro lado também. Não. Então, como é o interesse de todos nós, e como bem disse a Ariane, nós estamos aqui atento, olhando o que vai acontecer segunda-feira. Como bem disse também a doutora,
11 audiências, será que vai dar tempo? Não sei se vai dar tempo, mas o judiciário será chamado, sim, para aqueles descontentes, para aqueles que não gostaram, que não foi. E vamos nós verificarmos como será a decisão, né, que pode correr. Passando essa etapa, Ellen, da reforma tributária, uma outra etapa muito aguardada é da reforma sobre o imposto sobre a renda do brasileiro. E aí, nesses últimos dias, uma notícia que veio do próprio governo e que gerou muita polêmica. O que não é novidade é que há uma bandeira do governo Lula de, até o final da gestão dele agora, do Lula 3, ampliar a faixa de isenção para quem ganha até R$5.000. A polêmica gira em torno de como o governo vai conseguir compensar essa renúncia fiscal para essas pessoas que vão entrar nessa faixa de isenção. E aí surgiu, entre as possibilidades, você taxar mais os mais ricos, milionários, vamos usar desse jeito. Isso pode funcionar? Bom, a própria reforma tributária, a ordem foi para o relator da reforma, né? É o seguinte, tudo que você desonerar aqui, você vai ter que compensar em outro lugar, tá? Isso foi, assim, uma ordem de bastidor, mas todo mundo sabe que foi essa. Então, por exemplo, eu vou desonerar a bala xaxá. Então, eu estou dando um exemplo ridículo aqui, mas para a gente ver como que chegou o lobby e a briga lá em Brasília, tá? Era nesse nível. Vamos desonerar a bala xaxá lá, mas então, cigarro vai ficar mais caro, né? Então, a gente tem que compensar. Quando o Lula fala que vai ampliar essa isenção aí para até 5.000, alguém vai pagar isso. Quem vai pagar isso? E aí entra numa pauta que é muito cara à esquerda, né? Que é a taxação de super ricos. Isso é uma pauta super cara à esquerda. Eu deixo para o economista da mesa que tem lugar de fala aqui para entender melhor do que eu essas questões, esses pormenores. Muitos países fazem uma taxação maior dos super ricos. O Brasil parece bastante injusto em relação a isso. Agora, quem pega os números ali na ponta do lápis diz o seguinte, olha, não é uma diferença tão grande economicamente que isso vai trazer para a nossa economia. Não sei se compensa. Não é nesse nível de, ok, a gente isenta toda essa galera aqui, agora tá super rico, pronto, compensou aqui o dinheiro. Talvez não compense. Né? Então, essa não é a panaceia, não é a grande medida. Ela pode ser muito boa em termos retóricos, porque é uma coisa que conversa muito bem com uma determinada esquerda e centro-esquerda brasileira, que sempre fala disso, né? Tem a coisa dos super ricos e tal. Mas não me parece que, em termos econômicos, práticos, esta é a solução. Muito embora é uma medida, eu acredito, avalio, necessária sim. Você precisa rever essas questões, né? Bom, você tem N linhas econômicas, tem Thomas Piketty lá, que vem, né, dizendo, olha, o mundo precisava criar um imposto único para não ter evasão de divisas, porque isso não vai rolar. Tem N linhas que defendem isso, algumas eu acho um pouco mais utópicas, essa talvez, né? Mas não sei o quanto isso é prático no Brasil e tenho certeza que não é a solução, não é essa a solução. Ela é uma medida muito mais retórica do que prática, me parece, economicamente. Mas aí eu deixo para nossa economista na bancada. Não é a solução, mas faz parte da solução? Faz parte, ela compõe, né? Mas, de novo, a arrecadação não vai salvar por conta do crescimento inercial dos gastos ano após ano. O nosso gasto não vai parar de crescer, a gente precisa colocar um freio nos gastos, né? Então, a gente pode arrecadar muito, mas o problema vai ser sempre o mesmo, né? E é como você colocou, muito bem acertado, Ellen. É politicamente bonito falar, né? Eu vou taxar os ricos, porque eu vou cuidar dos pobres, né? Quem tiver menos, é bonito falar, mas não vai funcionar, até porque mesmo a gente colocando, é um valor significativo? Né? Mas colocando no todo do orçamento, é uma parcela pequena. Agora, funcionaria? A gente já tem o histórico, como eu disse, dessa conta especificamente, da taxação dos fundos exclusivos, que a gente achou que ia ter uma vazão de capital por conta disso, e não aconteceu, e foi acertado, essa medida funcionou. Né? Então, pode ser que venha a funcionar e realmente a gente fique dentro do modelo internacional que é praticado. Então, faz sentido sim, e eu concordo com a Ellen, não resolve, só compõe a medida, mas não é a solução.